Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como montei o meu ambiente de desenvolvimento para 2026. O kit completo de ferramentas, setups e configurações que eu realmente uso no meu dia a dia. Preparei um conteúdo direto, prático e funcionando tanto no Linux quanto no Mac e no Windows. Se você quer montar um ambiente moderno, rápido e produtivo, este vídeo é para você. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo e também nos ajuda a crescer. Toda semana nós temos conteúdos top que nem esse aqui no canal Full Cycle. E eu quero lembrar que nós já estamos na semana de Black Friday aqui na Full Cycle. Acesse o link da descrição e encontre os nossos treinamentos com um preço especial. 2026 já está aí. É o momento agora de você já começar a toda velocidade e já dar aquele boost na sua carreira. Nós temos formações ideais para cada momento profissional que você está, inclusive o nosso novo MBA de Engenharia de Software com IA. Então, aproveite! Aqui na Full Cycle nós temos uma preocupação muito grande em como tornar o seu ambiente de desenvolvimento mais produtivo, em como tornar a sua máquina a sua aliada. Nós já fizemos vários conteúdos aqui no canal, você pode pesquisar, tem vários vídeos e lives de configuração de ambiente de desenvolvimento. Passamos isso também nos nossos treinamentos. Então nós mantemos 3 grandes tutoriais sobre essas configurações, como o de WSL, que é o melhor material da internet de WSL, configurações de ambiente produtivo, que vai te mostrar como configurar melhor o seu sistema operacional. Nós focamos nos 3 principais sistemas operacionais, Linux, Mac e Windows. Tem dicas de terminal, de ferramentas, extensões, e as minhas configurações do VS Code, que eu já venho mantendo há 4 anos, com as configurações que eu tenho na minha máquina, me tornando muito produtivo. Eu passo essas dicas também para vocês. Então, esses 2 últimos tutoriais, o de configuração de ambiente e das minhas configurações do VS Code, eu fiz um grande update, porque eu mudei radicalmente no meu segundo semestre de 2025, já preparando para 2026. Então, eu quero te passar essas informações para que você também dê um boost nas suas configurações locais aí no seu sistema operacional predileto. No link da descrição, eu coloquei todos os links necessários, então você pode acessar com tranquilidade, mas preste atenção no vídeo para que você extraia a essência desse novo material rico que eu fiz. No Guia de Ambiente de Desenvolvimento Produtivo, eu criei 3 pilares que são necessários para que nós tenhamos esse ambiente produtivo. São 3 pilares. O primeiro deles é ter um terminal moderno instalado. Para cada sistema operacional, nós temos uma infinidade de boas opções. Com esse terminal, nós vamos ter abas, shells personalizados, plugins, temas, autocompletes, navegação inteligente. Isso muda totalmente a sua experiência ao lidar com os comandos. Mas também hoje, esses terminais têm integração com IA. Apesar de eu ter colocado isso aqui como opcional, mas dê preferência para esses terminais que têm essa integração com IA, porque imagine você digitando uma frase e convertendo num comando, ou pedindo para desempenhar alguma tarefa diretamente no terminal sem nenhuma ferramenta adicional. Isso muda totalmente o jogo. Outro pilar é o Docker e containers, porque é uma ferramenta básica. Nós vamos trabalhar com container de uma forma ou de outra, precisa ser fácil rodar esses containers através da sua IDE no terminal. Uma boa sugestão é usar o próprio Docker Desktop, que nós temos vários vídeos aqui no canal, é uma ferramenta extremamente recomendada, que inclusive hoje em dia tem vários recursos de IA, integração com MCP, ela facilita muito a execução de modelos e várias coisas relativas à inteligência artificial. E uma IDE, como o Visual Studio Code, que vai ser o foco desse vídeo. Claro que você pode estar utilizando outra IDE, você pode ter outra IDE na sua máquina, mas somente instalar o VS Code não é suficiente. Nós precisamos configurá-lo muito bem. Tem várias configurações naqueles settings, extensões que vão mudar totalmente o jogo, que vão te dar produtividade e apoio
para o seu trabalho, independente da stack que você utiliza, que vai te ajudar a fazer debugging e tudo mais. Então são esses três pilares: terminal moderno, Docker e ter a sua IDE muito bem configurada, como o VS Code que nós vamos ver aqui. Neste guia, eu separei as dicas para cada um dos sistemas operacionais. Então tem um guia para o Windows, para o Linux e para o Mac, com dicas valiosas para cada um desses sistemas operacionais. Cada um desses guias também aponta para um tutorial único de ferramentas essenciais. Eu vou abordar tudo isso aqui nesse vídeo, mas fica aqui a referência para que você entenda a dinâmica deste tutorial. Vamos começar pelo Linux. Eu sempre vou abordar os três pilares para cada um dos sistemas operacionais. O primeiro pilar é sobre o terminal moderno. Em cada distribuição, nós já vamos ter um terminal padrão, como o Non-Terminal, que é esse que está aqui no Ubuntu, ou Console, ou outros. Esses terminais já são muito bons, mas eles são terminais tradicionais. Nós temos muitos outros terminais que vão muito mais além, que vão te dar muito mais recursos, inclusive até mesmo de integração com o IA. Então vá além desses terminais, porque isso vai melhorar a sua experiência. Para o caso do Linux, eu recomendo que você utilize o S-Term, que é um terminal construído em Rust muito veloz, tem suporte à multiplexação e aceleração de GPU, que eu considero dois critérios fundamentais para que você escolha o seu terminal. Ele já vem pronto para que você possa utilizar e você pode fazer customizações à vontade. Nós temos essa janelinha básica que é ele já funcionando, já tem abas e uma série de outras questões. Quando eu utilizo o Linux, porque hoje o meu ambiente principal é o Windows, eu utilizo esse terminal. Sobre o pilar de Docker, eu recomendo que você utilize o Docker Desktop. Mas nós poderíamos pensar assim: poxa, mas eu estou no Linux, eu tenho o Docker Engine, que foi criado originalmente para o Linux. É verdade. Mas o Docker Engine não é uma ferramenta voltada para desenvolvimento. Com o Docker Desktop, você vai ter uma VM separada da sua máquina. Então, se acontecer qualquer problema, você destrói a VM e recria de novo. E às vezes acontece que com o Docker Engine cria um problema na sua máquina que você tem que ficar ali rateando tempos em tempos. Então, nós temos todos os benefícios de gerenciar os containers de forma visual. Nós temos mais segurança e até acesso a novos recursos do kernel que você não iria habilitar na sua máquina. Então veja se você suporta o Docker Desktop, porque ele tende a consumir mais recursos, mas os benefícios vão valer a pena. Sobre a questão do VS Code, nós vamos abordar depois e vai ser algo em conjunto com os três sistemas operacionais. Agora vamos para o Mac. Sobre o primeiro pilar de terminal moderno, eu recomendo a utilização do iTerm2. Na verdade, já recomendava há muito tempo atrás, mas ainda mais agora, porque também ele já tem um plugin de IA que você pode agregar e fazer a integração com a inteligência artificial diretamente no seu terminal. Mas nós temos muitas outras opções que você pode olhar, inclusive aquele Western que eu mostrei para o Linux, ele suporta também no Mac, até no Windows, que seria uma outra opção, mas essa aqui é uma opção tradicional, mas moderna, que vai te trazer tudo que um terminal precisa e com essa integração de inteligência artificial. Sobre a questão de Docker no Mac, isso é importante, é outro pilar. Tem algumas formas de usar Docker no Mac, mas tudo vai ser via VM mesmo. Tem outras ferramentas concorrentes, mas continuo recomendando o Docker Desktop, exatamente porque você vai ter uma interface oficial da Docker e ainda com recursos de IA e com a melhor performance, porque nos últimos anos a Docker investiu muito em criar maneiras dessa VM no Mac ter performance ali para poder fazer o input e output.
Então, instale-o a partir da sua plataforma de processador, seja da Apple, seja da Intel, baixe e utilize como ferramenta principal. VS Code também nós vamos ver depois. Vamos para o Windows, começando pelo primeiro pilar. Já era de muito tempo uma reclamação dos desenvolvedores e usuários do Windows, porque não tínhamos um terminal, tínhamos o DOS e o PowerShell, que são shells, não são terminais. E aí, em 2020, a Microsoft lançou esse Windows Terminal, o código-fonte dele é disponível no GitHub, você pode fazer contribuições, é um projeto muito bacana. É a principal ferramenta hoje. Eu já utilizo desde quando ela foi lançada. Essa versão que está aqui no Windows Store é a versão principal, a versão estável. Mas nós temos outras duas versões. O Windows Terminal Preview, que é uma versão mais instável, que já é a prévia dessa versão, a próxima versão que vai ser lançada, então nós já temos a antecipação de algumas novas features. Mas temos uma outra versão, que é essa aqui, chamada de Windows Terminal Canary. Essa versão é considerada instável, é a primeira a receber novas funcionalidades. Mas eu tenho já usado durante um bom tempo e ela se demonstra muito estável. Essa versão Canary tem uma IA integrada chamada de Terminal Chat, que é o Copilot rodando no seu Windows Terminal. Aí você pode fazer interações, perguntar sobre comandos e te dá a possibilidade de copiar esse comando para o terminal, fazer edições. Enfim, isso aqui é apenas o começo. Até que isso chegue no Windows Terminal estável, vai passar por uma série de transformações e nós já conseguimos ter acesso antecipado a isso. É muito legal. Então, recomendo que você utilize essa versão, faça as configurações, inclusive lá no tutorial, você vai ter as minhas configurações do Windows Terminal, tem aqui os settings com vários temas e etc. Dê uma olhada lá que você pode copiar e ter muitas opções. Já é um terminal como esse que está bem bonito e agradável para digitar comandos. A próxima dica, ela tem a ver com um pilar de você ter o terminal, mas com um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Nós estamos no Windows, tem aquela história toda de você não instalar Node, PHP, essas ferramentas, a não ser que você tenha alguma stack da própria Microsoft, você está perdendo, você tem que usar Linux. E já é de muito tempo que nós temos o WSL, que é o Windows Subsystem for Linux, que permite que você use o Linux de forma embarcada dentro do Windows. Esse que eu estou rodando aqui é o Ubuntu. Então veja o nosso tutorial de WSL, que é o melhor tutorial de WSL da internet. Uma titular full cycle já há muito tempo. Inclusive deu uma star, aqui nós temos 4.400 nesse momento. Vai te mostrar tudo o que você precisa. Você pode usar o Windows tranquilamente, mas você precisa conviver com o ambiente Linux. Então faça essa configuração, transforme o seu ambiente de desenvolvimento no Linux, mesmo utilizando o Windows, isso é possível, tudo isso é explicado no tutorial. E faça a instalação de Docker. Também recomendo a instalação do Docker Desktop e tudo isso está explicado justamente nesse tutorial. Você vai me agradecer depois, a sua experiência como desenvolvimento, se você utilizar apenas o Windows, vai mudar completamente. A próxima ferramenta, que no Windows nós temos muitas opções, é o PowerToys. PowerToys, na verdade, era uma ferramenta que foi criada lá com o Windows 95 e ela voltou agora com o Windows 10 e é disponível também no Windows 11. Ela é uma série de ferramentas utilitárias que vão te ajudar no dia a dia de forma geral, não somente para desenvolvimento. Então tem um colar avançado, seletor de cor é legal, é uma paleta de comandos tipo do Mac, que você pode abrir ali e digitar comandos ou abrir qualquer tipo de programa, configuração de variáveis de ambiente. Essa aqui, esse Fancy Zones, utilizo bastante porque ele cria regiões no seu monitor, você arrasta a janela, ela já se autorredimensiona
para essa área. Enfim, tem muitas coisas legais. Eu vou até abrir o meu PowerToys. Eu não utilizo todas essas ferramentas ao mesmo tempo. Eu utilizo apenas o Fancy Zones, o marca-texto, que é justamente essa parte aqui de criar essas bolinhas. Isso aqui é muito bom para aula. O redimensionador de imagem, seletor de cores, variáveis de ambiente e o Zwit, que é muito bom também para aulas. Aqui ele não vai funcionar, mas eu posso... Na verdade é porque eu não tinha ativado uma tecla aqui. Posso fazer desenhos na tela e outras coisas assim. Na verdade, o Zwit era uma outra ferramenta da Microsoft, ela era separada, mas agora está tudo junto. Você não precisa habilitar todas as coisas ao mesmo tempo, que elas ficam rodando na sua máquina. Você pode habilitar apenas o essencial e habilitar, por exemplo, editor do arquivo de hosts que você precisa de usuário administrativo. Eu habilito somente quando eu quero fazer uma mudança, depois desabilito. Então, é uma ferramenta utilitária muito legal que vai te ajudar bastante. Vamos agora para ferramentas comuns a todos os sistemas operacionais. Nós falamos de terminal, que é um pilar, mas dentro desse terminal vai rodar um shell, porque o terminal é apenas um agregador de shell. Então, nós temos que ter um shell bacana, bonito, que melhore a sua experiência com os comandos que você vai digitar o tempo inteiro. E a minha recomendação é o Fish, ou Fish Shell, como está aqui na tela. Hoje ele é um shell construído em Rust, antes era em C. Ele era um pouco mais difícil de utilizar, depois que ele foi reescrito em Rust, ficou muito bacana e obviamente muito rápido. Antes eu recomendava o MyZShell, que é baseado no Zshell, que é baseado no Bash. Eu usei durante muitos anos, mas senti que ele ficava degradando performance ao longo do tempo. Quando eu chegava aqui, por exemplo, no WSL, e abrir uma nova aba, aqui com o Fish, que é o que está funcionando no momento, ele apenas piscou. Não tem nenhum gargalo de performance. Com o Fish ele demorava um pouquinho mais, era um pouco estranho, até mesmo quando eu estava com esse shell funcionando lá no VS Code. Então, o Fish, inclusive, já vai te entregar uma série de funcionalidades prontas que no Amaze Shell você teria que fazer algumas configurações. Então, use esse shell em qualquer um dos sistemas operacionais. Vamos brincar um pouco com o Fish. Toda vez que você digita um comando, tem um autocompletar. Fica muito legal de você já apertar para frente para ele completar o restante de alguma coisa que você queira. Ou você pode até frisar o início de um comando, apertar para cima e para baixo e já pesquisar no histórico, baseado tudo de um Docker Run que você digitou. Também é possível fazer um Ctrl R, pegando aqui os últimos comandos digitados. Então, tudo isso já é padrão do phishing, ao contrário do Zshell, que você teria que fazer uma configuração de terceiro para ter esse recurso. Quando nós entramos numa pasta que tem Git, ele já vai mostrar qual branch que você está, e aqueles sinais quando tem arquivos a serem comitados, e também temos autocompletar ao fazer um comando, por exemplo, um git push. Aí aqui ele mostra quais as branches que eu tenho e outras coisas. Você pode até ativar para ferramentas mais específicas, mas ele já vem com esses autocompletares para o Git, para os comandos convencionais, então já muda totalmente a sua experiência. Ele tem um arquivo de configuração, que é esse caminho que está presente aqui, esse .config, fish, config.fish, que você pode fazer configurações nele. Eu não tenho coisas específicas configuradas para mudar o comportamento dele, tem apenas variáveis de ambiente, coisas aqui do próprio WSL, ferramentas como K9s, enfim. Mas você pode fazer outras configurações exatamente nesse arquivo. Eu nem compartilhei ele no tutorial, porque não tenho nenhuma configuração adicional. Mas esse tema que eu estou rodando aqui é um tema diferenciado, não é o padrão que vem no Fish. É o Starfish, um dos temas mais utilizados, se não for o mais utilizado do mundo. Exatamente esse carinha aqui. Ele pode ser utilizado em outros shells também,
Eu gosto de temas minimalistas, inclusive o padrão dele, que é essa imagenzinha que está aqui, essa fonte azul, eu mudei para rosa e desativei algumas coisas, para ele ficar exatamente o mais simples possível. E isso está descrito no tutorial. Você pode vir na pasta de config, starfish config example e fazer a sua configuração. Eu desabilitei algumas coisas para ele e mudei aqui o estilo do diretório para purple, porque o padrão ali é o blue dele, não sei se é um blue light ou algo assim. Então isso aqui seria a minha configuração, mas de forma geral, não tem nem que discutir que algo disso aqui hoje em dia, principalmente, é extremamente necessário e traz um conforto imenso. Agora vamos falar sobre terminal IA, porque nós já tínhamos falado disso lá com o Mac, que tem o iTerm2 que tem integração, com o Windows também tem o Windows Terminal Canary, mas eu quero falar desse Warp Dev, que é um terminal que já vem fazendo um burburinho na comunidade faz um bom tempo, várias pessoas estão utilizando ele, empresas também, mas eu vou falar que eu não gosto dele, mas ele é uma opção se você quiser um terminal mais focado para IA, porque hoje ele é o terminal mais maduro que tem essa integração com IA e também entrega features agregadas. A questão é que ele tem um preço. Tem a parte free que você pode instalar, utilizar de forma gratuita, mas os principais recursos é quando você está pagando o plano dele. A parte de inteligência artificial, ele te dá, se eu não me engano, 150 créditos gratuitos para que você possa interagir. Na hora que você está fazendo tudo, você faz perguntas no meio do terminal, é algo muito bom mesmo, mas aí tem essa limitação que acabou esses créditos, você vai ter que pagar para receber pelo menos esses 1.500 AI credits por mês, que ele vai renovando. Tem a questão também de você para usar o terminal tem que logar. Eu não gosto dessa ideia, mas algumas empresas podem querer padronizar a forma que os devs utilizam, apesar que você poderia ter ali o fiche, um arquivo de configuração. Aqui você acaba tendo padronização, centralização de como que as coisas estão acontecendo. Então fica uma opção se você quiser utilizar, pago, gratuito, enfim. Mesmo a forma gratuita é um terminal muito bonito para ser utilizado e hoje ele suporta todos os sistemas operacionais. Então, não tem problema. Antes era só Mac, depois habilitou suporte para Windows e para Linux também. Aqui no próprio tutorial, eu mostro uma opção para o caso do Linux. Isso pode ser usado também no Windows, se você está utilizando o WSL, que é o Linux, e no Mac. Nós podemos pegar aqui a parte de terminal moderno. Nós temos aqui a parte de integração com IA. Você pode usar esse Shell GPT, que ele funciona tanto no Fish, no Bash, ou onde você quiser. Você consegue ter essa integração de forma mais flexível, mas claro que você vai ter que colocar a sua API Key da OpenAI para poder fazer essa utilização. E também temos esse Fish AI, que se integra com o Fish que nós vimos também, que você vai ter que colocar uma API Key da LLM para que você possa fazer a utilização. Então, eu só queria deixar isso aqui pontuado, que nós temos essas opções. A questão é você ver o que faz mais sentido, o que cabe no seu bolso, para que você consiga ter pelo menos algum tipo de experiência com inteligência artificial. Outra ferramenta importante é ter um editor de texto muito bacana no terminal, porque em determinados momentos você vai precisar editar um arquivo ou até ver alguns detalhes. Nós temos nos sistemas operacionais, como o Vim, Nano, que você vai usar no caso do Windows, você vai estar utilizando algo desse tipo. Eles são padrões, não tem syntax highlight. Muitas vezes você vai fazer um Ctrl V de algo maior e aí ele fica demorando para poder colar. Então, o NeoVim que você pode instalar,
Tem uma série de recursos em cima do próprio Vim melhorando essa experiência. Então ele tem esse syntax highlight para o Markdown, para arquivos JavaScript, TypeScript, Go, enfim, porque ele trabalha com o Language Server. Inclusive, tem muitas pessoas que pegam o NeoVim e tornam ele uma IDE, é possível fazer isso. Você pode pesquisar, mas eu não coloquei isso no tutorial. Mas é muito melhor, muito mais rápido trabalhar com o NeoVim do que um Vim padrão. A experiência é totalmente diferente, então recomendo também que você instale. Uma necessidade muito comum que nós temos é lidar com determinadas ferramentas, às vezes linguagens de programação como Python ou Java, com múltiplas versões na máquina. Aí você tem que ter o Python 2, 3, Java 11, 21, e gerenciar tudo isso é muito difícil. Então, ferramentas que gerenciam essas versões, que instalam para você, que você possa mudar essas versões a qualquer momento, é importante. Eu recomendava antes o ASDF, que é uma boa ferramenta, mas é uma ferramenta que deveria ser um pouco mais segura. Ela pode abrir algumas brechas dependendo do que você está fazendo, e você pode instalar algo malicioso na sua máquina. Então, eu mudei de ASDF para o Mice. O Mice faz a mesma coisa, inclusive é uma ferramenta que é até mais rápida que o ASDF, e eu utilizo hoje na minha máquina para o caso do Python. Então, você pode fazer aí o install de várias coisas. O Python 3 que roda na minha máquina. Vou colocar aqui o with Python. Ele está dentro da pasta do mais. Então, dê uma olhadinha nele. Eu coloquei também ele no tutorial e tem a página para que você possa ver mais detalhes. A questão é que se daqui a pouco eu precisar instalar uma versão 3.12 do Python, tem essas múltiplas versões de forma segura e fácil para poder mudar. Eu posso colocar uma versão já específica para esse projeto que eu estou, uma global, enfim, tem várias possibilidades e até compatível com o que já tem no ASDF se você usa essa ferramenta na sua máquina hoje. Agora nós vamos ver algumas ferramentas que fazem parte de um bolo de ferramentas que têm sido criadas com Rust ultimamente. São ferramentas que você instala ali, que você vai usar no Shell, e vão te ajudar a fazer alguma coisa. Como elas são construídas com Rust, elas são muito rápidas e não vão ter nenhuma consequência, não vão deixar a sua máquina lenta, o seu terminal lento. A primeira que eu vou mostrar é o ESA, que vai te ajudar a listar. Ele coloca aqui uma alternativa moderna para o LS. Porque o LS padrão, muitas vezes não te ajuda a visualizar os arquivos. Aí se você faz um ls-l ponto, te mostra informações que você não quer. Então você instala essa ferramenta e pode fazer um ESA com uma série de opções. A gente já vê aqui que ele mostra um pouquinho diferente. Eu tenho dois alias, que isso tá lá no tutorial também. Eu tenho um alias que eu chamei de LZ, porque aqui eu já falo para você tomar cuidado, porque tem pessoas que sobrescrevem o comando ls, e aí quando você está pegando um Cloud Code ou Copilot que ele precisa fazer um ls com algumas opções, que aí muda o formato de leitura, a IA fica maluca, que ela não consegue entender. Então não sobrescreva o comando cd ou ls, principalmente hoje quando nós temos essa questão com IA. Então aqui eu estou pedindo para o ESA mostrar cor, fazer uma demonstração longa dos arquivos, sem mostrar o tamanho, sempre com ícone, enfim, temos várias opções. Então olha como que ele mostra os arquivos. Então se eu fizer apenas um LZ ponto, ele tem as mesmas opções, eu consigo visualizar esses arquivos. Eu tenho também uma outra variação, que é o LSZ, que aí ele vai mostrar com as permissões. Poderia ser assim também. Então ele mostra as permissões de forma colorida, tem como customizar esses ícones, fazer um monte de coisas. Então é uma extensão que agrega em alguns determinados momentos. Aí você pode usar o ls padrão e usar isso aqui. Eu não gosto de sobrescrever, porque aí você perde o ls padrão
muitas vezes que você quer utilizar de forma default ali em alguns momentos, não somente para IA. Mais dessas ferramentas construídas em Rust, que nós vamos ver agora, são duas, o Zoxid e o FZF. Elas vão nos ajudar a encontrar pastas ao longo da nossa máquina. É muito comum que você tenha dificuldade ao longo dos seus projetos. Ah, poxa, eu estou aqui nessa pasta, mas tem aquele projeto que eu fiz ano passado, então vou ter que voltar aqui e agora? Vou fazer um monte de LS, enfim. Quando você instala o Zoxid, você pode digitar Z mais um trecho da pasta e aí ele abre. Então tem aqui test containers, que está justamente nesse caminho todo aqui. Então você pode meio que trocar o CD pelo Z, porque ele vai criando uma indexação, ele cria ali um banco de dados dele, dessas pastas, e aí quando você digita esse termo, o que tiver com ranking mais bem pontuado, ele vai abrir. Então, não é trocar o CD pelo Z. E aqui tem um problema, porque você pode chegar lá, fazer um alias. Não faça isso. Principalmente porque vai afetar a inteligência artificial e você vai perder o command que você às vezes pode precisar dele. Use o command quando você vai abrir pastas dentro ali do seu projeto, entrar em alguma coisa específica. Agora, quando você vai abrir o projeto como um todo, você pode usar esse Z para forçar essa indexação. Então, isso aqui é bacana demais. Eu já tenho um banco de dados aqui enorme das pastas, eu não tenho mais nenhuma dificuldade para abrir qualquer coisa que eu queira. Aí entra o FZF, que ajuda a melhorar mais essa indexação ainda. Eu coloquei no tutorial que você pode colocar ali no Fish, ou pode ser também no OMySQL se você tiver. Se você digitar aqui um Ctrl T, ele mostra a árvore de arquivos e você tem uma prévia desses arquivos. Isso aqui é muito bom. Tem o Ctrl R, que serve para poder fazer essa listagem dos comandos que já funciona com o Fish, mas ele não mostra exatamente bonitinho dessa forma. Aqui eu posso pesquisar os comandos, enfim, então esse é o FZF que está ajudando também. E tem o Alt C, que nós podemos navegar aqui pelos arquivos também. É porque tem o Ctrl T, que eu posso fazer isso, e o Alt C também. A questão é que o Alt C, nós conseguimos ver uma prévia dos arquivos. Se eu estou nessa pasta, eu sei que tem esses dois aqui. Enquanto com o Ctrl T, nós temos a listagem de todos e você já tem a prévia. Enfim, então nós temos algumas variações. Você pode usar esse FZF agregado com alguns comandos para que você ganhe muito poder na hora de fazer alguma coisa. Então dê uma olhada aqui na documentação também. Aí você pode anotar para lembrar, você vai pegando experiência ao longo do tempo. É muito legal o que pode ser feito com esses dois. Para mim, que eu tenho muito projeto, coisas de décadas aqui, então me ajuda demais a abrir as minhas pastas ou fazer outras determinadas coisas através dos arquivos existentes, porque isso é algo que a gente acaba perdendo sempre um tempinho que vai agregando ali e é algo que você poderia ser mais produtivo. Vamos para o VS Code. Como eu falei, não é apenas instalar o VS Code e instalar alguma extensão ali que já está pronta. Não, o VS Code tem uma série de opções que vão mudar totalmente a sua experiência no trabalho com ele no dia a dia, mesmo que você o abra apenas para poder editar algum arquivo. Então tem esse My VS Code Settings que eu já mantenho há um bom tempo, e eu fiz uma refatoração imensa. Ele está bem maior do que estava antes, com muito mais detalhes. Então vamos repassar o que está aqui nesse tutorial. A primeira coisa que eu recomendo é que você instale a versão Insiders do VS Code, que é essa que está aqui. Essa versão costuma receber atualizações todos os dias. Às vezes podem acontecer alguns bugs,
mas isso é raridade. Eu já estou utilizando essa versão aqui faz 8 meses. Eu posso contar nos dedos bugs críticos que aconteceram. Às vezes acontece algum bug de interface que é contornável, mas os benefícios vão valer muito mais a pena do que alguns problemas que podem acontecer, porque principalmente pela questão de inteligência artificial, você já vai ser o primeiro a receber as novas atualizações, principalmente para a questão do Copilot e outras coisas. Então vale a pena demais você já ver mudanças ali no chat, nos autocompletes com IA. Então instalem essa versão. Em questão de aparência, que é importante, muita gente pergunta, eu utilizo o tema do próprio GitHub, aqui na parte de tema, eu tenho o GitHub Dark Default, mas tem outras opções também. Ao seu gosto, mas coloque uma fonte que seja propícia para desenvolvimento. Então eu recomendo aqui que você coloque o JetBrains Mono, mas existem várias outras também, mas a fonte tem que te ajudar, ela tem que ser propícia para que você veja código o dia inteiro. Pegue o seu shell padrão, como nós já falamos do Fish, e agregue na sua IDE. Então, ele está um pouquinho mais escuro exatamente por conta do tema do próprio VS Code, mas é a mesma história. Agora é um purple aqui, não é exatamente um rosa, mas é a mesma experiência que nós vamos ter com autocompletar. Teremos aqui os Oxid, o ESA para poder trabalhar, enfim, tudo que nós temos direito. Agora, sobre extensões, isso aqui é muito importante, tá? Porque determinadas extensões vão te dar mais produtividade, tem extensões que são globais, independente da stack que você trabalha. Então, eu tenho aqui uma lista de extensões, tem o arquivo extensions.txt, aqui estão todas as extensões que eu utilizo, são 94, pode ser que você não precise de todas, mas eu tenho 2 scripts que você pode usar para o VS Code Insiders e para o VS Code comum, que ele vai fazer a instalação direta. Então, tem aqui o comando mais abaixo que você pode ver no tutorial, ele só vai sair instalando. Aí você pode fazer uma pesquisa das extensões, ou excluindo depois, o que você quiser, esteja à vontade, isso aqui está público, livre, faça todas as modificações necessárias. Mas eu queria pontuar aqui algumas extensões que são importantes, independente da stack que você tem, que está exatamente aqui nessa parte. GitHub Copilot, mesmo que você tenha qualquer outra extensão de IA, como o Cloud Code, ela serve como um fallback, como uma opção, ou sua opção principal. Inclusive, quando a gente digita aqui GitHub Copilot, hoje vai aparecer 2 extensões principais, GitHub Copilot e o Chat. Essa aqui vai ser depreciada agora no começo de 2026, vai ficar apenas o Chat que vai se concentrar tudo nela. Então já fique ligado, você pode apenas instalá-la e ela já faz tudo o que você precisa. Lembrando que ela tem a parte gratuita no final das contas, então ela serve para te ajudar em alguns momentos. A próxima extensão que eu quero falar é o Code Spell Checker, que talvez seja uma das extensões mais instaladas. Ela faz uma correção ortográfica do que você está digitando. Então nós digitamos muitas vezes as variáveis de programação, textos em português, cometemos erros, faltando acento, erro de gramática. Então você instala essa extensão e faz a instalação aqui do português, o inglês já é o padrão, e faz ativação na IDE. Inclusive já tem essa recomendação aqui, e aí ele já faz ele sublinha ali a palavra, e você já pode fazer a correção. As próximas extensões são do próprio GitHub. Temos o GitHub Actions e Pull Requests. Essas 2 extensões vão permitir que você gerencie o seu próprio GitHub a partir do VS Code. Com o GitHub Actions,
você consegue ver as actions que estão sendo executadas. Nessa versão que eu acho que eu não estou com ela em ativo ou está ativo aqui do lado de cá. Aqui. Aqui eu não estou com nenhuma GitHub Action, mas eu veria toda a execução aqui. E com as pull requests, você consegue fazer os reviews, ver tudo diretamente na própria IDE, muito melhor que no GitHub. Você tem muito mais possibilidades aqui e ferramentas para te auxiliar, fora a questão também de integração com inteligência artificial. Essa extensão da pull request são duas separadas, tá? Não são duas juntas. Essa aqui. Ela permite também que você gerencie issues, abra issues a partir do seu código, é muito legal. A próxima é o REST Client, que permite que você crie arquivos .http diretamente no seu projeto e faça essas chamadas, não precisa de Postman nem nada, então você pode fazer aqui um API.http, fazer aqui um GET para HTTP, fullcycle.com, passa aqui headers, qualquer coisa assim, então você pode criar esse arquivo e acrescentar no seu controle de versão. Todo mundo vai ter acesso a isso. É possível usar variáveis, credenciais sensíveis. Então, instale essa extensão também. É algo básico. Sempre nós precisamos de fazer alguma coisa nesse sentido. Temos o WSL, isso aqui é específico para o Windows, mas às vezes eu vejo que muita gente não usa da forma correta. Para que você use o VS Code, tanto insiders quanto comum, no WSL é necessário instalar essa extensão e ter exatamente esse trecho aqui que eu estou com o mouse, o WSL Ubuntu, tá? Porque senão ele não vai abrir o projeto de forma correta, de modo performático, você não vai usufruir da IDE vendo o seu ambiente. Que as extensões que você instalar, elas vão ficar no próprio WSL. Elas vão entender ali, ver o Java, o PHP, o Node, qualquer coisa que você tenha dentro. Então, sempre você precisa abrir o projeto nesse modo. Existe aqui a forma de você conectar no WSL e depois abrir o projeto, ou fazer o Open Folder em WSL. Preste atenção nisso. Tem a extensão Docker, isso aqui também é crucial, porque hoje nós temos o Docker DX, que é a extensão recomendada que você instale, que é provida pela própria Docker, tá aqui, ó. Porque tem a extensão Docker feita pela Microsoft, que ainda está ativa, mas já tem até um tempo que não tem nenhuma nova atualização. Aqui nós vamos ter debug de Dockerfile, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal que você pode ver. Esse é um recurso novo. Ele vai ter todo o syntax highlight para Dockerfile, para Docker Compose, tudo atualizado com as últimas coisas que a Docker lançou. Então desinstale a extensão Docker padrão e deixe somente essa instalada. E também, obviamente, veja o Dev Container, que nós temos vídeo aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos. O Dev Container permite que você rode o VS Code dentro do container, aí o VS Code vai entender o ambiente do container, vai te dar um ambiente totalmente diferente. Você vai até achar que você está desenvolvendo na sua máquina, mas é diretamente dentro do próprio container. Nesse vídeo eu mostro como utilizá-la, como fazer determinadas configurações. Você coloca Git dentro do container, é algo muito bacana. Além do Dev Container, temos o Peacock. Essa extensão aqui ela pode ser subestimada, mas ela colore as bordas do seu VS Code. Então, se eu quiser pegar aqui um Peacock, mudar a cor favorita para você pode colocar por tecnologia para Django, não, Golang. Ele vai ficar com esse azul. Então, você pode ter vários projetos coloridos com cores diferentes e fica fácil para quando você vai ali abrir, eu sei que essa cor aqui é do Golang ou do React ou qualquer coisa assim. Então fica fácil para você poder identificar, além de ficar bem bonito também. Ó, essa cor aqui ficou bem bacana. Você pode colocar algo mais voltado para o Dark, para o Light, dá uma olhada nas configurações para que você veja mais detalhes, mas aqui também tem como
eu fiz na minha máquina. Então, todas essas informações eu compartilhei. Dev Containers também veja, porque eu tenho extensões padrões. Quando você inicia o container, ele já vai instalar uma série de extensões, porque o ambiente vem vazio, enfim. Sempre dê uma olhada no tutorial. E aí tem uma série de configurações aqui do próprio settings, como tamanho de fonte, distância, o tamanho da linha, várias outras coisas importantes para que você dê ainda um boost aí na sua experiência. Tem essa parte aqui de inlay, que você pode apertar um atalho no teclado, ele mostra os tipos de todas as variáveis. Muitas vezes é difícil ver isso com Go, com Python, com JavaScript, TypeScript também, então tem essas configurações aqui. Dê uma olhada, que aqui tem bastante coisas. Então aqui você pode instalar todas as minhas extensões, como eu já tinha mostrado, e fazer uma série de configurações que vão te ajudar a ter um terminal melhor dentro. Tem opção aqui para quando você passa o mouse você já copia alguma coisa. Opções de como você configurar melhor o GitHub Copilot, e muitas dessas opções só vão funcionar no Insiders, tá? Mas não tem problema você pegar essa opção e colocar no seu VS Code estável, porque se ela não tiver suporte, ela vai ficar apenas desabilitada, não vai ter problema nenhum. Muito bem, então chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que você tenha curtido todo esse material que deu muito trabalho para poder fazer. Eu espero que, se você tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais. Quanto mais compartilhamentos, quanto mais stars ali no GitHub, isso me ajuda muito a continuar mantendo esse projeto, que eu já estou mantendo há mais de 4 anos. Então, conto com o apoio de vocês. Quero lembrar que nós estamos na Black Friday. Veja aqui no link da descrição. As nossas formações estão com preços especiais, então você já tem aqui o vídeo para poder criar um novo ambiente na expectativa de um novo ano e também uma nova formação para poder impactar na sua carreira. Espero que você aproveite. Então, converse com os nossos especialistas. Sempre nós temos uma forma especial para que você possa entrar nas nossas formações. Comente aqui embaixo também o que você achou desse material, se você já está utilizando alguma coisa. Enfim, comente aqui alguma coisa no vídeo sobre toda essa questão de produtividade, de ambiente, configurações, qual sistema operacional que você está utilizando. Tudo isso nos ajuda também a continuar crescendo o canal. Então, grande abraço para vocês. Até mais, pessoal.